Muito bem, galerinha. Vamos para essa nossa segunda aula. Falar hoje um pouquinho sobre células, para não ficar muito longo. Nós dividimos aqui em duas partes o vídeo, tá? Então, esse é o vídeo 1 e logo em seguida vocês vão receber o vídeo 2. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as células, tá? Quem são elas, como elas são formadas, a importância delas. Então, informações básicas que a gente precisa sobre elas, ok? Muito bem. Primeiro de tudo, vamos entender o que é uma célula. As células são as unidades básicas da vida, tá? Com exceção dos vírus, todos os demais seres vivos que nós conhecemos são formados por células. Somente os vírus não são formados por células. Eles são acelulares. Os demais seres vivos conhecidos por nós são formados por células, ok? As células são as unidades fundamentais da vida, básicas. São as unidades fisiológicas e anatômicas. O que significa isso? Fisiológica significa que são elas que funcionam para a manutenção da vida, tá? E anatômicas é que o nosso corpo é formado por elas. Então, as células, elas se organizam no corpo dos pluricelulares, que são os organismos formados por várias células, elas se organizam e o corpo desses pluricelulares é formado pelo conjunto de células. E nos unicelulares, uma única célula já é o organismo por completo, ok? Então, as unidades fundamentais básicas da vida são as células, a importância delas é fisiológica e é anatômica. Anatômica, porque elas formam o nosso corpo, fisiológicas, porque o funcionamento delas é que garante a vida. Tanto que morremos quando as células morrem, quando as células deixam de funcionar. Beleza? Muito bem. Basicamente, existem dois tipos de células em relação principalmente à sua anatomia, à sua composição. As células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são aquelas que têm como principal diferença o fato de não possuírem um núcleo individualizado. Então, elas não possuem um núcleo, que mais adiante eu vou mostrar para vocês o que é. O material genético delas fica disperso direto no citoplasma, que é uma outra estrutura da célula, tá bom? Então, as células procarióticas têm como principal característica, principal diferença, não possuírem um núcleo. Além disso, elas também são menores que as células eucarióticas e são muito mais simples na sua composição do que as células eucarióticas. Aqui na tela, vocês podem ver um exemplo de uma célula procariótica, tá? Então, vocês vêm aqui acompanhando pelo mouse algumas das estruturas que elas possuem. As fímbrias, a cápsula, nem todos os procarióticos possuem essa cápsula, tá? A parede celular, que é um envoltório da célula, um revestimento da célula. Também não são todas as células que possuem parede celular. A membrana celular, também conhecida como membrana plasmática. A membrana plasmática, sim, já é uma estrutura presente em todos os tipos de células. Todas as células possuem membrana celular, tá? Os ribossomos, que são organelas não membranosas presentes nos procarióticos. O cromossomo, que é o material genético, o DNA, como eu falei agora há pouco. O material genético das células procarióticas fica disperso direto no citoplasma da célula, ele fica já no citoplasma. A região nucleoide, que é mais ou menos o interior da célula, onde a gente vai encontrar principalmente o DNA, tá? E algumas delas possuem um flagelo, que vão ser utilizados, por exemplo, na locomoção, ou até mesmo na captura de alimento, no caso de alguns procarióticos, ok? Então, basicamente, essas são as estruturas de uma célula procariótica, sendo que as principais delas são o material genético, a membrana celular, o citoplasma e os ribossomos. Aqui vocês já veem uma célula eucariótica. As células eucarióticas têm como principal característica o fato de possuírem um núcleo individualizado, que vocês veem aqui na setinha, ó. Então, células procarióticas não possuem esse núcleo, somente as células eucarióticas possuem. Nesse núcleo fica o material genético celular, tá? Então, vocês estão acompanhando aqui essa partezinha que eu estou mostrando aqui com o cursor do mouse, é o núcleo da célula eucariótica. As células eucarióticas comparadas com as procarióticas, elas possuem, elas são maiores, além de possuir o núcleo, são maiores,
e muito mais complexas, ó, muito mais completas. Observem aí na diferença, eu vou voltar aqui para vocês olharem. Olha o desenho que representa uma célula eucariótica que está aí na tela, tá? Com um monte de estruturas, e olha aqui que a gente viu agora há pouco, uma célula procariótica é muito mais simples, tem muito menos estruturas, ok? Aí aqui vocês veem, seguindo pelo cursor aqui do mouse, esses nomezinhos, ó, cloroplastos, vacúolos, lisossomos, ribossomos, Golgi, lisossomos, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, centríolos, retículo endoplasmático liso, tudo isso que eu acabei de ler para vocês, nada mais são do que organelas celulares. Com exceção dos ribossomos, que também estão presentes nas organelas, nas células procarióticas, todas essas outras organelas que eu li aqui para vocês, elas estão presentes apenas nas células eucarióticas. Só célula eucariótica possui essas organelas, e também não significa que todas as células eucarióticas têm todas essas estruturas, tá? Além das organelas que eu acabei de ler para vocês, a gente tem aqui parede celular, fibras do citoesqueleto. O citoesqueleto também só existe em célula eucariótica. Os flagelos também não existem em todas as células. São algumas estruturas a mais que a gente encontra nas células eucarióticas. Então, vamos organizar aqui as ideias. Todas as células possuem membrana celular, que é a membrana plasmática, e possuem citoplasma. Todas as células. Citoplasma é o material que preenche o interior da célula, tá? Todas possuem, tanto procarióticas quanto eucarióticas. Os ribossomos, que são organelas não membranosas, estão presentes também tanto em células procarióticas quanto eucarióticas. Agora, as organelas membranosas estão presentes apenas em células eucarióticas. As células procarióticas não têm. Parede celular, flagelos, cílios, isso são estruturas que algumas células possuem, outras não, tá bom? Aqui a gente tem uma citação aí da diferença entre células procarióticas e eucarióticas. Algumas eu acredito que até eu já tinha citado aqui. Então vamos lá. Os procarióticos não possuem núcleo definido, os eucarióticos possuem um núcleo verdadeiro, tá? Onde fica o material genético da célula. Nas procarióticas fica no próprio citoplasma. Presença de pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma, nas procarióticas, e protegido pela membrana nuclear, que é a carioteca, nas células eucarióticas. Procarióticas não possuem organelas membranosas, somente as células eucarióticas possuem organelas membranosas. Essas que eu citei, vacúolos, centríolos, lisossomos, retículo endoplasmático e assim por diante, tá? Nas células procarióticas, os ribossomos são menores e mais simples. Nas células eucarióticas, os ribossomos são maiores e mais complexos. Nas células procarióticas não existe citoesqueleto. Comentei isso agora há pouco. O citoesqueleto só existe em células eucarióticas. Aí vocês têm um exemplo de célula procariótica, as bactérias, e exemplos de células eucarióticas, células animais e células vegetais. Bom, nessa primeira parte do vídeo, a gente para por aqui, tá? E nós vimos o quê? Que a célula é uma unidade morfológica que forma o corpo dos seres vivos e elas têm funções anatômicas e fisiológicas, funcionamento e formação do corpo, tá? Vimos que existem dois tipos principais de células, as células procarióticas e as células eucarióticas, e vimos as principais diferenças entre elas, beleza? A gente para por aqui, mas continua falando sempre sobre esse assunto no vídeo 2, ok?